Nossa live hoje a gente está falando realmente de vulnerabilidade, né? Dessa parte que às vezes a gente quer esconder, e é justamente essa parte que é a nossa força, por incrível que pareça. Então vamos lá. Eu tenho falado muito para que nós possamos nos tornar nós mesmos. E é ser nós mesmos que está a força, que está o caminho, a resposta. Então, por exemplo, quando a gente fala de defeito, por exemplo, é uma coisa que a gente adora, ou colocar defeito no outro, ou aceitar os defeitos que as pessoas dizem de nós. Isso é muito forte. E aí as pessoas falam, dão vários adjetivos para nós, e nós falamos assim, eu não posso fazer isso porque eu sou muito isso. Eu não posso fazer aquilo porque eu sou... Então, quando a gente entra nessa ideia de que aquilo que disseram sobre você, do seu defeito, é você, às vezes é importante que você reavalie o que andam dizendo que você é. Então, como eu já disse, dei o exemplo da teimosia, que teimosia pode ser uma característica de alguém que é muito focado, que não perde aquilo que quer fazer, que vai até o final. Então, isso é uma característica. Esses dias eu fiz um trabalho que eu falo de que é o trabalho de sombra, né? Que é quem que você mais critica ou quem mais te aborrece. E uma das respostas que eu achei muito legal era assim, eu não gosto de uma pessoa porque ela é muito ignorante. Tá. E o ignorante, aí eu falei, tá, então fale a qualidade de ser ignorante. E aí a pessoa respondeu, é a pessoa que fala o que pensa, não deixa para depois aquilo que quer falar. Então, a palavra ignorante, que era o defeito da pessoa, na verdade, era a maior qualidade desse alguém. Então, o que você anda se achando que você é e o que as pessoas andam achando que você é? Então, se a gente pensar nesse exemplo que eu disse, que o maior defeito da pessoa era o ignorante, e aí ela traz essas qualidades, o que a gente está mascarando quando a gente diz que é um defeito? Porque, veja, ignorante é alguém que fala o que pensa. Ignorante é alguém que não deixa para trás. Segundo essa pessoa, não estou dizendo que essa é a minha resposta sobre esta palavra. Segundo esta pessoa que fez essa colocação. Então veja, às vezes a gente cria uma palavra que é eu sou, né? Dizem que eu sou, e às vezes essa é a maior característica. Então, por exemplo, uma que as pessoas gostam de falar muito, você é muito egoísta. Tá, por que você está falando isso, que eu sou muito egoísta? Porque você só pensa em você. Então, uma pessoa que só pensa em si e que não esteja prejudicando ninguém, é alguém que vai dar conta da sua vida, que vai fazer escolhas sem atrapalhar ninguém, sem pesar na vida de ninguém. Então, veja, quais são? E aí eu queria que vocês me falassem aí, para quem está assistindo, quem está acompanhando, qual é a palavra que mais dizem que vocês são, para a gente analisarmos juntos se realmente isso é uma qualidade ou realmente é um defeito, ou melhor, algo que você precisa melhorar sobre si mesmo. Então quem quiser postar e colocar aí qual é a palavra, qual é a qualidade ou qual é o defeito que vocês acham aí. Por que eu estou dizendo isso? Porque quanto mais você fala de algo que você não gosta, mais disso você tem. Então, por exemplo, a mulher que se queixa que, eu tenho um dedo podre, eu só arrumo um homem que me trai, eu só arrumo um homem que me abandona, eu só arrumo um homem que não me valoriza. E isso, aí parece que você só arruma homens ou mulheres que fazem sempre a mesma coisa com você. E você continua o tempo inteiro falando isso. Eu só arrumo gente que faz assim, eu só arrumo gente que faz assado comigo. E é sempre do mesmo jeito, parece que é um padrãozinho que você cria que repete sempre do mesmo jeito. Então, intransigente, vamos ver, intransigente. E aí se a gente fala, eu sou muito intransigente, né?
Uma pessoa que é muito intransigente, ou essa pessoa está falando, eu vou dar a minha opinião, não sei se é esse o caso, tá? Mas, por exemplo, alguém que é intransigente, ou ela é alguém que está se intrometendo demais na vida do outro, e se a gente está falando de alguém que é muito intransigente, ela está deixando de cuidar da sua vida. Então, se a gente pensar nisso, a sua maior lição é aquilo que você precisa cuidar de você. Você está se deixando levar pelas necessidades dos outros, acreditando que você possa ajudar, que você pode colaborar, e você se torna intransigente. Agora tem outro que é o não verbal. Não verbal. Eis a questão, não verbal. O não verbal, eu vou falando a minha opinião, isso não quer dizer que seja só isso, tá? Nós estamos falando de alguém que guarda aquilo que de verdade pensa, porque o não verbal eu posso pensar qualquer coisa. Eu posso pensar que você tá brava, eu posso pensar que você tá chateada, e às vezes não é nada disso. Você só tá querendo ficar em silêncio. Ou você não quer, na verdade, entrar em debate com alguém. E não quer porque quando a gente fala do não verbal, vai longe isso, né? Mas uma da linha do pensamento que eu queria que vocês começassem a seguir comigo, que é assim, às vezes eu digo uma coisa e sinto outra e mostro outra. E aí que tá, o quanto esse não verbal tem te impedido de ser você, de você agradar ou não, e sustentar o não agrado. Então é isso. Então, como isso é pesado? Ou como isso seria leve a partir do momento que você se expressa de verdade o que você está sentindo? E às vezes é uma palavra, você já resume. E isso não quer dizer que você seja agressiva, e às vezes a gente precisa ser agressiva para se defender. A outra disse, as pessoas dizem que eu sempre tenho razão. Às vezes isso é verdade. Porque quando a gente, por exemplo, estamos falando de uma família, essa coisa do ter razão pode ser por quê? Porque você tem uma visão tão diferente desse grupo e você está sempre tentando mostrar, às vezes, um melhor, uma outra coisa, uma outra possibilidade, e esse grupo diz, não, você quer ter razão, você quer morar em outro lugar, você quer economizar, então não sei exatamente do qual assunto, mas estou tentando dar colocar alguns exemplos que tem a ver com isso. Então, ter razão o tempo inteiro pode ser isso. Você tem uma visão tão ampla das coisas e esse grupo não. E aí, quanto dói, porque você parece que o tempo inteiro impondo uma verdade, impondo algo melhor, mais leve para esse grupo, e eles não aceitam. Você quer sempre ter razão. Você quer sempre achar que você sabe o melhor lugar para viajar, o melhor lugar para viver, o melhor emprego, o melhor tudo. E esse pode ser o que eles estão falando sobre você. Agora, quando a gente fala de ter razão, a gente cai de novo. Pode ser que eu tenha razão na minha verdade, do que é bom para mim. E aí a gente tem que ter um pouco de humildade, de perceber que realmente isso serve somente para mim. Essa parceira, esse parceiro serve para mim. Esse trabalho serve para mim, essa roupa serve para mim, a minha religião serve para mim. Então essa é algo que é o que eu estou tentando dizer sobre seja você mesmo. E aí não importa as críticas ou a maneira que pensam que você é. Dizem que eu quero fazer mais que os outros, especialmente no trabalho. Então, aí a gente está falando de alguém, e aí não sei se é o seu caso, tá? Quando a gente, isso até é bacana dizer, quando a gente está fazendo demais, a minha pergunta é uma palavrinha-chave que se chama reconhecimento. O quanto você está em busca do reconhecimento e recebe esse reconhecimento de volta, e o quanto você sabe o seu limite, o limite do seu esforço. Essa é a pergunta, né? Quando eu faço tudo no trabalho, é isso, porque ou você corre o risco de fazer demais e ser explorada no grupo e nunca ser reconhecida, porque às vezes você está tão ocupada de tudo
que você termina esquecendo de fazer por você, de ir atrás dos seus objetivos e mostrar de verdade as suas qualidades, aquilo que você realmente quer e aquilo que você quer, aonde você quer chegar, porque você está tão ocupada que está passando o tempo. É como as mulheres ou os homens que se dedicam demais para a família, para a esposa ou para a mulher e vai se esquecendo, né? Às vezes forma a esposa, a mulher faz a pós-graduação, o doutorado e ele ficou para trás porque ele só trabalhava e vivia para a família. Não tem nada de errado nisso. A questão é quando você deixa os seus sonhos de lado. Quando você começa a esquecer das coisas, das suas conquistas, dos seus sonhos. E aí, quando alguém muito ocupado pode correr esse risco, que é a pessoa que faz demais e não faz por si. Aí nós estamos falando do perfeccionista. O perfeccionismo dá até um assunto para a gente falar aí muito sobre isso, né? O perfeccionista, ele é um solitário e um grande sofredor. Porque quando a gente fica muito no perfeccionismo, a gente não curte muito, às vezes, aquilo que a gente está fazendo e que está maravilhoso. E todo mundo está falando, tá lindo, tá bom, e você não sente. Então, é bem a coisa do sentir, de viver aquele momento. E ser perfeccionista é uma qualidade e não um defeito. Porque quando a gente pensa no sentido da palavra da perfeição, a gente está pensando em alguém que está querendo fazer algo muito bonito, muito perfeito. E qual é o mal nisso? Então, aonde você, né, que está aí colocando como perfeccionista, aonde você não enxerga a qualidade daquilo que você faz e o quanto você se incomoda porque você está fazendo direito. E dependendo do grupo que a gente está de novo, ou seja, no trabalho, na família, ou no relacionamento, que as pessoas se queixam muito disso, é porque essas pessoas são um pouco deixa pra lá, ou porque você também está exagerando. Então a gente tem que olhar sempre esses dois lados. Se eu estou exagerando em algo, ou se esse grupo está exagerando, deixa pra lá, vamos de qualquer jeito. Então são os dois lados. Aí nós estamos falando do inflexível. Está aí uma coisa que a gente precisa estar sempre atento. Porque a inflexibilidade, dependendo do que a gente está falando como teimoso também, né? Tem ali uma característica que lembra o teimoso, que ser inflexível está te fazendo sofrer? Seria a minha primeira pergunta. Ser inflexível está deixando de você ouvir a opinião do outro? Ser inflexível, você está perdendo? Então esse é o primeiro momento, porque a gente está falando uma palavra bem pesadinha. Ou o que é ser inflexível? Ser inflexível é você ter um foco e ir até o fim daquilo que você acredita? A gente está falando de um outro aspecto. A gente está falando de um relacionamento onde, como alguém disse aí, só eu tenho razão. Ou a inflexibilidade é algo que te dá força para você tomar algumas resoluções. Às vezes a gente fala da inflexibilidade e falando daquilo que a gente precisa usar muita força para conseguir chegar. Porque às vezes o grupo que a gente faz parte nos impede muito, nos tira muita coisa. Porque a gente está o tempo inteiro querendo agradar e a inflexibilidade nos dá, né, no sentido positivo, veja só, nos dá força para ir até o fim naquilo que a gente acredita. Às vezes, ser inflexível pode ser uma criança que nunca foi ouvida, que gritava, que chorava e aí foi criando um sistema de defesa ao ponto de ser tão racional e tão rígido, né? Na maneira de agir, ou de pensar, ou de sentir. Então a gente tem que olhar pensando, né, que isso possa estar te prejudicando, pensar naquilo que eu preciso melhorar, aonde que eu preciso realmente, se isso está me magoando, se isso está me ferindo. Caso contrário, talvez essa palavra inflexível ela tem outro sentido, ou está querendo dizer outra coisa, como foi a história do exemplo que eu dei do ignorante, que para quem está entrando agora, a pessoa disse, eu não gosto de tal pessoa porque ela é muito ignorante. E na verdade, o que ela queria dizer é que essa pessoa falava o que sentia,
que ela não deixava para amanhã. Então veja, qual é o sentido do inflexível, do perfeccionista? Então aí eu pergunto para você, qual a qualidade de ser chato? Qual a qualidade de trabalhar muito? Que seria a nossa questão aqui, porque a gente põe uma palavra, né, estanque e fica com ela presa a ela. E qual é o significado? Então, por exemplo, alguém que diz o não verbal, né, que foi alguém que disse aí o não verbal. Então, o que você está falando do não verbal? É alguém que é mais quieto? É alguém que é mais silencioso e que não fica se expressando o tempo inteiro, se colocando o tempo inteiro? Ou é alguém que está muito bravo e fecha a cara? A gente precisa avaliar aí do que vocês estão falando. Então, porque assim, quando a gente a gente repete o tempo inteiro algo que eu não quero, que eu não gosto em mim, a gente está falando também do quanto a gente se abandona. Isso foi um tema aí agora de alguém uns dias atrás, e aí me fez pensar muito sobre o quanto a gente abandona aquilo que nós somos de melhor em prol do que dizem que nós somos. Então, por exemplo, eu lembro de alguém muito querido que vivia comigo e dizia assim: você é muito sonhador. E aí passa-se o tempo, a gente entende que graças a esse jeito sonhador, essa pessoa conseguiu fazer muitas coisas, e que bom que ela fez, porque ela se foi, né? Então veja só, é alguém que realizou. Então eu tô falando do meu pai. Então meu tio é muito pé no chão, e ele falava que meu pai é muito sonhador. Hoje, né, que meu pai se foi, a gente vê claramente que bom que ele foi sonhador, que ele viveu todas as coisas que ele queria viver. E isso não era para ser filha, para conviver com ele em determinados, não era uma coisa boa, porque às vezes nós não éramos incluídos nesse sonho, ou melhor, os sonhos deles ele queria tanto aquilo que ele arrastava todo mundo junto. E ainda bem que ele foi até o fim dos sonhos dele, porque de alguma forma ele deixou um legado aí de uma possibilidade de cada um ser aquilo que acredita. E aí tem alguém falando sobre a questionadora. Então, pensando lá, nós estamos falando da questionadora que começa a ser aquela que, gente, vamos pintar de branco a parede, mas e se for bege, não é melhor? Ou a questionadora, aquela que fala, mas tem certeza que isso vai dar certo? Então, a gente pode pensar em alguém que é cauteloso, ou alguém que é implicante. Do que nós estamos falando? Ou alguém que faz sempre a gente pensar em outra coisa, mostrar um outro lado. Então veja, nas palavras que vocês estão dizendo, que as pessoas dizem que vocês são, como vocês são, é importante que vocês percebam aonde está a armadilha daquilo que dizem que você é, daquilo que você é e o que você faz com isso. Que é grande, que é muito legal quando você percebe que você começou a fazer coisas que não é o que você quer, como por exemplo o perfeccionista, né? Você fazer de qualquer jeito, isso é um sofrimento para o perfeccionista. Então não deixe de ser você, mas preste atenção quando você está exagerando. Dizer não. Levamos o nome de ser pessoa chata. Sim. Então, esse é legal, hein? Esse é ótimo, dizer não. Gente, já falei teve uma live que eu falei sobre dizer sim e dizer não. Então, quando a gente fala do dizer não, eu acho que essa é a maior força que a gente pode ter na vida. Desde pequeno, dizer não. Porque é uma autenticidade tão grande, mas tão grande, mas tão grande, e tão bonito, porque assim, vamos pensar na pessoa aí que está dizendo do não verbal. Então, esse não verbal, o marido chama para ir na casa da sogra, vai. E ela não tá muito bem com a sogra, que a sogra andou falando coisas que não devia. E aí, ao invés dela dizer não, ela vai na casa da sogra e com esse não verbal. Então, que clima vai ter? Né? Que clima vai ter essa casa, a casa da sogra, etc. Vai ser muito pesado. Pesado para ela, que foi sem vontade de ir.
pesado para que as pessoas que estão em volta. E aí é que está a questão. Agora vamos imaginar o contrário. Então o marido chega para ela e fala, olha, vamos almoçar na casa de mamãe. E aí você diz, não, hoje eu não vou. A sua mãe, ela andou falando coisas que eu não gostei, eu estou digerindo isso e por enquanto eu não vou. Mas eu sei, eu casei para ficar sozinho, todo aquele drama que alguns maridos fazem, ou ele vai ficar com raiva e vai sozinho. A gente precisa bancar isso. E é isso que a gente não quer. Parece que o tempo inteiro a gente não quer ter embate com ninguém e com nada. E aí você se sacrifica, se machuca em prol de nada. E você volta para casa com dois problemas. Primeiro que o marido vai reclamar, vai se queixar e vai fazer todo o drama porque você foi, é melhor você não ter ido. E aí você fala, agora que ele está me falando isso? Então veja só, a gente vai criando circunstâncias, armadilhas para te fazer mais sofrer só porque você não disse o não. Agora vamos pensar ao contrário. Então, a pessoa que diz não é chamada de chata. A pergunta é, você prefere ser chamada de chata ou você prefere ser a chata de verdade? Estar onde você não quer, fazer algo que você não gosta. E aí é uma decisão. E às vezes quando a gente diz não para alguém, não vou fazer, não quero, te dá um alívio, mesmo que lá no fundo a gente queira fazer. Mesmo que no fundo às vezes a gente quer fazer. Porque nós somos seres, a gente foi, parece que a gente foi feito o tempo inteiro para alguém, para satisfazer o outro. E isso é da nossa humanidade. Porém, é da nossa humanidade também aprender e compreender que é necessário dizer não. E é tão bacana quando você diz um não e corre o risco de ser chamada de chata e você banca, é maravilhoso. Então, quantas vezes a gente deixa de fazer aquilo que realmente quer porque não soube dizer não? Então, para quem está sendo chamado de chato, eu sugiro que continue, e aprender a lidar com isso. Agora, nós estamos falando de dizer não para tudo, que aí já é outra história, de novo, exagero. Tudo que é exagero, tudo passou do limite, então também você não está vivendo essa roda que é dizer sim às vezes e dizer não. Então, a gente precisa olhar os nossos exageros, porque senão também você pode estar deixando de observar ou de se dar a chance para experimentar outras coisas. Por exemplo, tem gente que não gosta, não gosto disso, não gosto de cebola, não gosto de leite moça, eu não gosto... Tá, por exemplo, eu não tomo leite de vaca, não tomo leite. Mas isso não quer dizer que eu possa comer 1000 coisas que tem leite. Mas eu não tomo leite, então eu não, de espécie nenhuma. Então a gente precisa ver o quanto nós estamos sendo rígidos com esse não gostar. Ou não se permitir. Quando dizemos não no trabalho, né? Muito interessante. Quando a gente está falando do trabalho, a gente fica no trabalho, no relacionamento também, mas muitas vezes nós ficamos muito inseguros. E veja só, esse é o limite. Esse é o limite do que eu posso e do que eu não posso. Porque às vezes a gente realmente precisa dizer não. Precisa aprender a dizer não. Porque, por exemplo, amanhã é o aniversário da minha filha e o chefe pede para você trabalhar amanhã. E aí ele tá falando do respeito, porque às vezes ele não tá te respeitando. Ou ele tá falando porque realmente amanhã é imprescindível que você esteja aqui. Porque esse é o limite que às vezes a gente não consegue avaliar para dizer sim ou para dizer não. E é onde nós nos confundimos, nos tropeçamos na tentativa de agradar o tempo inteiro. E tem uma coisa, por exemplo, eu lembro de uma história de uma pessoa que estava para ganhar, ia pedir um empréstimo para o chefe, e o chefe ia dar, ele não ia emprestar. Só que ele tinha uma coisa, ele falou e essa pessoa ficou falando para a empresa inteira. Eu quero comprar um carro e eu vou pedir o dinheiro para o meu chefe. Mas o chefe é isso, ele não vai dar, ele não isso, ele não... E chegou no ouvido do chefe. E o chefe disse, olha, eu não vou emprestar para essa pessoa, eu vou dar porque ele é merecedor. Só que ele tem uma coisa,
ele não é capaz de ser humilde e pedir para mim. Ele está fazendo boato na empresa e ele não vai ter coragem de me pedir. E foi exatamente o que aconteceu. Essa pessoa não teve a coragem de pedir. Então, ela teve, ao contrário do que você está dizendo, ela não teve a coragem de ter, que é uma coisa que a gente faz muito, né? O medo do não, que é o oposto disso, né? É alguém que vai nos dar não. E ele ia ganhar. E é muito dinheiro. Esse valor aí, a gente está falando no mínimo dessa história, seria uns 30 mil reais que esse funcionário ia ganhar. Então, é muito dinheiro, né? Eu acho que 30 mil reais era muito dinheiro. Mas veja só, então, veja só, a gente está falando do outro, que eu não consigo dizer não, ou do não que eu não quero receber. E quando a gente fala de empresa, às vezes a gente está pronto, por exemplo, para ser promovido, e algum dia você disse, eu não gostaria de ser chefe, por exemplo. Você estava dizendo naquele momento pontual. E a quem ouviu isso, e vamos imaginar que tenha sido seu chefe, acreditou que você não queria ser promovido. E você também, naquele momento, também não percebeu que você mesmo se prejudicou naquele momento. Então, quando é que você se expressa? Como é que você se coloca também, né, no exemplo aí do trabalho, quando é que você se expressa ao ponto de dizer exatamente o que você está sentindo, o que você realmente quer? E aí a gente cai, não, mas eu sou muito perfeccionista, eu sou muito questionador, eu sou muito inflexível. E você fica com tudo isso e não vai à frente, não vai atrás do que você quer. E aí o exemplo que alguém deu aí do não, eu reverto ele ao contrário, que é assim, quantas vezes, por medo de não ouvir um não, a gente recua e deixa de mostrar aquilo que realmente eu sou. Para mim, tanto ouvir quanto dizer não é muito difícil. Eu costumo dizer, sabe, Rosinha, que aquele que tem dificuldade de dizer não é o mesmo que tem dificuldade de ouvir não. Porque essa é uma vaidade. É uma vaidade tanto de eu dizer não para você e você ficar chateada comigo, né? Como eu ficar chateada com você, porque afinal de contas eu faço tudo por você. Então não é justo comigo que você me diga não. E aí a gente fica preso. Olha onde a gente fica preso, Rosinha. A gente fica aprisionado nessa condição de não se abrir para aquilo que a vida tem de melhor pra gente. Quantas vezes a gente recebe o não e abre vários caminhos a partir disso? Por exemplo, quando a gente leva um fora de uma pessoa que a gente gosta. E aí o que é legal? Aí quando passa o tempo você fala, nossa, graças a Deus que aquela pessoa não quis casar comigo, não quis ficar comigo. Olha como ela é, olha como seria, olha como a pessoa está vivendo. Então veja, abrir-se para esse não, ela pode querer dizer outras portas que estão se abrindo e que abrirão se você não ficar presa lá como vítima, ai, coitada de mim, levei um não. Aí são os sims que de verdade você espera. E quando a gente se abre, porque é isso, a ideia aqui é que nós possamos ser de verdade, que a gente possa sentir a nossa fragilidade, que é, olha, levar um baita de um fora e sentir aquela dor, aquele desespero, aquele abandono, aquela raiva, que é tudo vulnerabilidade. E que essa vulnerabilidade vai te trazer o oposto, que é o que eu estou falando, que é o oposto de tudo isso, que é uma força, uma condição de renascimento, de abrir-se para o novo, para algo que você nunca imaginou de você ou da vida. Então veja, quando eu me torno eu, e quando eu me permito sentir algo que a vida está me trazendo, e às vezes ela traz algo negativo, a gente pode transformar em algo muito, muito melhor do que nós achamos. Pois é. E aí é muito legal também, né, quando a gente está falando disso, que é isso, que é a humildade de perceber. E a gente tem uma coisa que é assim, a gente acha que vamos por uma linha reta e que nós não vamos errar, pelo contrário. Essa é a questão. Quando a gente tem a humildade de perceber os nossos erros e recomeçar, ir atrás, perceber
perceber e falar. E a gente fala assim, mas eu não sei falar. Eu não sei falar. Como assim eu não sei falar? Fale do seu jeito. Ah, mas eu sou mais grossa, ou eu sou muito, falo baixo. Ah, eu não consigo falar. Então você vai ficar nisso. Você vai ficar nisso o resto da sua vida. Então, como administrar a família, principalmente pai e mãe. Essa é a nossa questão a vida toda. Agora, nós estamos falando aí de convencimento. Convencer o pai e a mãe a algo, esquece. Nós não vamos conseguir. Porque assim, quando a gente cresce e às vezes a gente melhora um pouquinho, seja nos estudos ou seja financeiramente, às vezes a gente tá querendo o melhor pro pai e pra mãe. Por exemplo, o lugar que mora, querendo que os pais vá no médico. E aí são vários exemplos. E o pai e a mãe não quer. E a gente precisa respeitar essa limitação dos nossos pais. E a gente não consegue. E a gente quer convencer. Se esse é o seu caso, desista. Por mais que você ame esse pai e essa mãe, você não vai conseguir. Você vai insistir em algo que precisa ser de respeito. Porque cada um escolhe aquilo que quer viver e como quer viver. Então, por exemplo, os pais brigam muito, por exemplo. E o pai é um grosso com a mãe e a gente fala, ai mãe, não sei como você aguenta esse pai. Ai, se fosse eu já tinha separado, não sei porque você precisa, hoje em dia você tá bem. Se você quiser, você vai morar na minha casa, eu te dou uma casa pra você morar, mas deixa o pai, deixa ele ser feliz. E essa mãe, essa mulher, esposa desse homem, ela não quer. Ela só gostaria que, talvez ela gostaria que ele o tratasse melhor. Mas é isso eu pensando, ou você pensando da sua mãe e do seu pai. E aí eu pergunto, talvez ela teve 1000 chances de separar desse homem. E ela não quis. E às vezes tem aquela pessoa, que é o que a gente chama de ganho secundário, que esse marido tratar mal, para ela tá ótimo, porque ela vai poder se queixar, ela vai poder ser a vítima, ela vai poder contar para a vizinha, para a irmã, para os filhos. Olha o que seu pai fez de novo comigo, olha o que fulaninho fez. E tem gente que ama viver isso. Tem gente que ama viver assim. E não nos cabe tirar isso da pessoa. E aí não dá para ficar querendo convencer ninguém do nosso melhor. Se é melhor para você. Então faça esse melhor, continue fazendo esse melhor para os outros. Agora, tentar explicar para o pai e para a mãe, essa é uma longa caminhada e que nós não vamos chegar a nenhum lugar, né? Mesmo que implique na saúde dele. Pois é muito pesado, né? Então nós falamos de uma mãe perfeccionista, uma mãe, né? Uma pessoa perfeccionista, uma pessoa inflexível, né? A vida inteira eu quis tantas coisas para minha mãe, inclusive da saúde, e eu não consegui. Algumas coisas, claro, a gente consegue porque ela quis, outras coisas ela não quis. E a lição é minha. A lição é minha, de aprender a aceitar aquilo que o outro diz não. Eu não quero, eu não vou. É claro que a gente vai insistir quando a gente está falando, né, de saúde, mas tem hora que a gente tem que recuar um pouquinho e aceitar que às vezes é mais difícil aceitar que o outro não quer do que a gente continuar insistindo em algo, nesse algo melhor que a gente está falando, infelizmente. Então, pra gente encerrar, eu queria dizer para vocês mais uma vez que reconheça o seu esforço no trabalho, e aí aquilo que, por exemplo, alguém disse, dizer não pro trabalho. Quando a gente diz não para um trabalho que nós estamos sobrecarregados, será que não é momento de mudar? Será que não está na hora de você se abrir para algo que possa de verdade ter o reconhecimento e você passar a ter o seu reconhecimento? Porque muitas vezes a gente trabalha demais porque não acha que está fazendo certo e que é competente. O inseguro, ele exagera. O inseguro exagera, ele está sempre mostrando, dando. Às vezes é por insegurança.
Ele quer reconhecimento do outro que nunca terá, porque falta reconhecimento dele. Às vezes ele exagera de amar demais porque ele tem medo do abandono. Se ele for perfeccionista, se ele for maravilhoso, ele nunca vai ser abandonado. Eis a ilusão. Não é nada que você faça por mim que eu vou deixar de te abandonar se eu quiser ir embora. Mas seja você, porque nós teremos uma relação verdadeira. Diga sim, diga não. E aprender o não é aprender a ficar no adulto. Porque o adulto entende. Olha, Márcia não quis vir na minha casa hoje porque ela estava cansada. E o adulto compreende. A criança diz, poxa, mas era só um pouquinho. Quer dizer, a criança não entende que o outro está cansado. Mas o adulto entende. Então, que momento é esse que ouvir um não te machuca tanto? Olha para essa criança aí. Essa criança tão carente que eu preciso o tempo inteiro ouvir sim. Essa criança tão boazinha que precisa estar sempre sendo validada, reconhecida, sempre ter agrados porque ela é boazinha. A gente tem que olhar para essa criança e perceber que a vida não se faz barganha. É o que é. E você recebe não porque você é boazinha, recebe porque o outro quer te dar ou não. Porque essa linha reta de eu dou e recebo, às vezes ela não acontece, ela não fica assim. Às vezes alguém nos tira, às vezes alguém nos dá. Então, o que eu digo para vocês? Aceitar a fragilidade como uma possibilidade, como um recurso de força, porque a partir quando a gente está muito vulnerável, é o momento que a gente cresce, é o momento que a gente reconhece e aprende coisas sobre você mesmo, e a gente nunca, mas nunca, de maneira nenhuma, se abandonar. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é: se cuide, olhe com carinho para você mesmo, para suas necessidades. Nunca, nunca deixe você em segundo lugar, porque quando você se põe em segundo lugar, você desaparece, você deixa de existir. E as pessoas que estão ao seu lado, elas querem que você esteja, mas quer que você esteja do seu jeito, da sua maneira. Porque quando alguém te ama, ela te ama do jeito que você é. Não, você não precisa mudar nada, você não precisa emagrecer, você não precisa engordar, você não precisa mudar o nariz, colocar peito, perder a barriga. As pessoas que te amam, amam do jeito que você é. Então, grande beijo para vocês, que a gente possa estar aqui no próximo encontro, e breve nós voltaremos a fazer o nosso encontro pelo Zoom, e com certeza iremos fazer o nosso encontro também de constelação familiar. Um grande beijo, bom domingo para todos e até o nosso próximo encontro. Beijo para vocês!